Fala aí, soldadaiada, tudo bem com vocês, meus filhos? Aqui quem fala é Ruter, São José dos Campos, São Paulo. Tô vindo aqui para poder fazer esse vídeo e comentar com vocês um assunto muito importante: graduação da aeronáutica. Esse é um tema importante, respondendo aí a pergunta do nosso amigo aí, Laurides Machado, grande amigo, companheiro aí de luta e de farda. E aí a gente veio para poder explicar sobre as graduações de soldado, mostrar o que é fato, o que é realidade e informar para vocês que esse é um assunto muito importante que levou a 99% dos processos que entraram na Justiça Federal a perderem, justamente pela falta do entendimento das graduações de soldado. Então, eu queria, para este vídeo, selecionar alguns arquivos, como, primeiro, a portaria RCA 39-1, que é o regulamento do Corpo de Pessoal Graduado da Aeronáutica, o RCPGAR. Segundo arquivo que a gente vai falar é sobre a portaria reservada R/01 do CONGEP de 1994, o tão conhecido PMAP, MMA 35-1, ela é uma portaria reservada. Para esse vídeo também a gente vai falar sobre uma página da aeronáutica chamada Conheça o seu contra-cheque. E por fim eu vou demonstrar para vocês dois contra-cheques, um de soldado de primeira classe S1 e soldado especializado SE. Bom, vamos lá. Respondendo aí, o primeiro arquivo, que é o RCPGAR, nesse arquivo, lá no capítulo do efetivo, na página do efetivo, fala assim: o efetivo de graduados a vigorar a cada ano serão fixados por portaria do comandante da aeronáutica. Os quadros do Corpo de Pessoal Graduado da Aeronáutica são integrados pelas praças das seguintes graduações. Vamos lá para o que interessa: soldado de primeira classe S1 e soldado de segunda classe S2. No item 5 fala assim: o QSD é composto por soldados de primeira classe S1 e soldados de segunda classe S2. Bom, nós temos que nos ater ao regulamento da aeronáutica, onde que existe o S1 e o S2. No RCPGAR, artigo 9, que fala do efetivo e diz que o quadro de soldados é composto por soldados de primeira classe S1 e soldados de segunda classe S2. Ponto. Indo aí para o PMAP, que é a portaria reservada R001 do CONGEP de 1964, lá na página 45, ela fala assim, ó: da reestruturação de quadros e especialidades e a visão e a perspectiva da aeronáutica. Quanto ao corpo de pessoal graduado da aeronáutica, faça a regulamentação aprovada. No penúltimo parágrafo diz assim: a criação da figura soldado especializado poderá no futuro dispensar o recrutamento para o serviço militar. Então aí nós temos, através desses dois documentos, três categorias de soldado. No RCPGAR nós temos soldado de primeira classe S1, ponto, e soldado de segunda classe S2, ponto. Lá no PMAP nós temos aí também soldado especializado, ponto. Isso é o que existe dentro da aeronáutica. Juridicamente falando, nos termos de portaria que compõem o regulamento da aeronáutica, existem essas três categorias de soldado. E aí, existe outras categorias de soldado? Por exemplo, soldado de primeira classe S1 especializado. Não existe. Não está no RCPGAR, tampouco no PMAP, que é uma portaria reservada que tem força de lei também. Não existe. Existe soldado de primeira classe SE? Não existe. Não existe, nessas ditas portarias. Então isso é mentira. Não existe essas categorias. Só existe as três que eu já informei: soldado de primeira classe S1, soldado de segunda classe S2 e soldado especializado SE.
essas três categorias que existem. Vamos lá agora, pegando a página Conheça o seu contra-cheque, que era uma página que estava disponível em 2013 no site da FAB. Lá diz o seguinte: no campo, eu vou tentar colocar aí bem grande para vocês verem, qualificação. Notem aí que nesse campo está aí major in, que é major intendente. E no campo mais abaixo dessa página tem aí posto graduação, que é o posto graduação que indica qual é o numeral que cada graduação contribui para a pensão militar. Interessante nessa página que a gente pode vir aqui, ó, sobre a qualificação. A qualificação, ela indica abreviadamente o posto ou a graduação do quadro do militar. E lá no campo mais abaixo que nós vimos, vamos lá, posto graduação PM, que fala que é o código do posto da graduação para o qual o militar contribui para a pensão militar. Show de bola! Tendo isso em mente, vamos lá na última tabelinha, que é a tabela de postos e graduações. Que essa tabelinha também ela descreve todas as graduações do Comando da Aeronáutica naquela época, lá em 2013. Interessante mostrar aqui para vocês é que, ó, se vocês pegarem os seus contra-cheques, vocês vão ver o número 26, soldado de primeira classe, o número 27, soldado de segunda classe, e o número 33, que é o soldado especializado, a terceira categoria de soldados. Vejam bem que não existe mais nenhuma outra categoria de soldados. Soldado de primeira classe SE, soldado de primeira classe S1 especializado, não existe. O que existe é o que está na lei e o que está no regulamento, essas três categorias de soldado. E por final, vamos aí mostrar os contra-cheques, isso que é o interessante. Os contra-cheques, eles falam por si só. Nós temos aqui o contra-cheque de um soldado especializado, onde na graduação, vou mostrar para vocês, está descrito SE. Esse é um contra-cheque de um soldado especializado. E no campo PM, que é a pensão militar, vocês vão perceber que está escrito 33. Esse é o valor da graduação ao qual corresponde ao soldado especializado. Só para conhecimento, código PM 33 é o código da pensão militar. E também a graduação é a graduação SE. Então, essa é um contra-cheque de um militar, Edson Carlos T. dos Santos, que em maio de 97 ele se encontrava na graduação de S1. Ele entrou pelo serviço militar, foi S2, depois com certo tempo foi promovido S1 coxinha, e aí ele era S1. O que é interessante nesses contra-cheques, que eu tenho um outro contra-cheque dele mesmo, já de janeiro de 95. Bom, deixa eu voltar aqui. Janeiro de 95, ele era S1. Então, é um soldado S1 que prestou o concurso público para poder permanecer na aeronáutica. Lembra quando os S1 prestavam o concurso público para virar SE? Para que ele ia continuar como soldado de primeira classe? Essa era uma nova graduação, para poder, um militar de carreira, para poder prosseguir na aeronáutica. Então vamos lá. O contra-cheque dele de 95, ele era S1. Olha que beleza aqui para mostrar para vocês. A graduação S1, colocando aqui, graduação S1, e o código de pensão militar dele, conforme eu mostrei do quadrinho lá abaixo, 26. 26 é o código de pensão militar. Então, olha para vocês verem a diferença, né? Então, S1 não é SE. O que é legal disso tudo, de saber hoje em dia, é que nós usamos uma divisa durante 6 anos que não era nossa. Uma divisa de S1, de soldado de primeira classe. Mas o interessante é que existem 3 categorias de soldado da aeronáutica: o S1, o S2, o SE. Não é só questão, motivo de ter uma tarja com o nome de SE,
que o S1 seria esse soldado. Não. O SE é o soldado concursado que entrou na aeronáutica, que teria, na perspectiva da aeronáutica, um prosseguimento na carreira, onde ele entra soldado e iria chegar a suboficial, porque era um interesse da aeronáutica naquela época, quando criou o concurso público, de reestruturar a carreira militar. Só que em determinado momento ela desistiu de fazer isso e nos mandou embora como se fôssemos S1. Então, interessante, nós temos aí 3 categorias de soldado, e é interessante saber que nós usamos uma graduação e uma divisa no braço, no qual a gente não poderíamos usar. A nossa graduação estava entre o S1 e o cabo. Quem sabia disso? Quem trabalhava justamente no setor da subdiretoria de pagamento militar, que é um setor da intendência, da diretoria de intendência. Esse setor sabia dizer corretamente qual era a nossa graduação. E eles, e tão somente eles, porque na época o PEMAP ele era classificado como reservado. E vocês muito bem sabem que um documento reservado, somente os oficiais tinham acesso. Poucos sargentos, que são os praças, eles tinham acesso a esse documento, somente aos oficiais. Eu que trabalhava no setor da intendência, né, sabia disso, que os oficiais daquela época não deixavam sequer nós, soldados, abrir e verificar um documento dessa natureza. Então, meus amigos, segue aí para conhecimento de vocês, tá? Que muitos processos na Justiça Federal se perderam justamente porque o camarada vai lá e fala assim no processo: senhor juiz, eu fui soldado de primeira classe S1 especializado, olha o termo especializado, que foi uma artimanha da aeronáutica para nos enganar, né? Mas eu fui concursado e a aeronáutica me licenciou após 6 anos de termo de serviço. Se você falou para o juiz que você era soldado de primeira classe, cujo artigo 25 do próprio RCP-JR diz que o soldado de primeira classe só pode permanecer até 6 anos de tempo de serviço, você já deu um tiro no pé. Porque você informou para o juiz que você tinha tempo pré-determinado. Já o soldado especializado, olha que legal, junto ao PEMAP, ele tem prorrogação de tempo de serviço, ele não tem termo de tempo de serviço. Lá no PEMAP você não vê tempo especificado para poder o soldado especializado permanecer na força. Você vê graduações. Com 1 ano e meio de soldado, ele poderia ser promovido a cabo, isso internamente. Com 1 ano e meio de cabo, ele poderia ser promovido a 3º sargento para a Escola Especialista de Aeronáutica, e com isso ele iria ter uma elevação na sua carreira, podendo chegar ao suboficial. Olha que legal! Então, minha gente, se atentem a isso, né? Vamos estudar um pouquinho mais, porque o caso do soldado especializado não para por aí. Interessante saber. Se não havia previsão legal para licenciar a categoria de soldado especializado, logo nós fomos licenciados por uma graduação que não era nossa. Logo, o ato é nulo. Nulo de pleno direito. E aí, dentro do nosso direito, não é só a categoria, não é só a graduação de soldado que diz. O ato nulo é uma delas. Estudem mais, procurem saber mais. Isso foi um trabalho desenvolvido por 5 anos no meu antigo emprego, toda noite procurando sobre processos jurídicos. E eu juntei também, junto com colaboração de amigos, o Candian me ajudou também muito nisso, e a gente descobriu documentos que provam que o soldado especializado não era o S1. E a minha grande decepção é saber que fui enganado justamente pela instituição que eu mais amava, que era o Comando da Aeronáutica. Se você quer voltar para a Aeronáutica, se você se acha no direito de voltar para a Aeronáutica, estude sobre o seu direito. Saiba sobre o seu direito, para você, na hora de buscar um processo na via judicial, saber colocar corretamente esse direito e saber pleitear corretamente a sua volta para a Aeronáutica. Existe aqui em São José dos Campos um guerreiro recentemente que voltou para o Comando da Aeronáutica. É um guerreiro que colocou certinho, passo a passo, no processo dele, os motivos que ele teria direito a voltar. E hoje em dia se encontra no Comando Aeronáutico aqui em São José dos Campos. Gostaria de agradecer a todos. Machado, um forte abraço aí para você. É a resposta aí que você pediu para poder provar